O transtorno bipolar é um transtorno psiquiátrico que provoca alterações no comportamento e leva uma pessoa a oscilar entre os momentos de euforia e depressão repentinamente. As chamadas oscilações de humor significam alternâncias entre os chamados estados de mania, hipomania e depressão. A frequência é variada, assim como a intensidade do quadro, que pode ser leve, moderada ou grave. E aí pessoal, meu nome é João e eu vou falar sobre o transtorno bipolar e o período que leva da obsessão até a depressão. A causa exata do transtorno bipolar, ela não é conhecida, mas ela pode ser influenciada por vários fatores, como que genética, ambiente, estrutura e química do cérebro. Os episódios maníacos, ele inclui sintomas como euforia, dificuldade para dormir e perda de contato com a realidade. Já os episódios depressivos são caracterizados por falta de energia e motivação, além de perda de interesse nas atividades cotidianas. Os episódios de alteração de humor podem durar dias ou meses e também podem estar associados a pensamentos a suicídios. Eu vou falar sobre os sintomas do transtorno bipolar. No humor, ele vem junto com a apreensão, a apatia, ansiedade, descontentamento geral, raiva e tristeza. E no comportamento vem a irritabilidade, estresse, automotivação, comportamento de risco e hiperatividade. Meu nome é Felipe e eu vou falar um pouco sobre o tratamento do transtorno bipolar. Então, o tratamento costuma ser necessário por toda a vida e geralmente envolve uma combinação de medicamentos e psicoterapia. Basicamente, os tratamentos são um grupo de apoio, terapia cognitivo-comportamental, psicoeducação, terapia familiar e psicoterapia. Os medicamentos são anticonvulsivo e antipsicótico. Bom dia pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Henrique. Bom, o transtorno bipolar é uma doença muito comum, por ano são mais de 2 milhões só no Brasil. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura, pode durar anos ou a vida inteira e requer um diagnóstico médico e não requer exame laboratório ou de imagem. Cerca de 4% da população adulta mundial sofre de transtorno bipolar e segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, essa prevalência vale também para o Brasil, o que apresenta 6 milhões de pessoas no país. Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e eu vou falar um pouco sobre o transtorno bipolar. Bom, as pessoas com transtorno bipolar experimentam períodos de intensidade não usuais, mudanças no padrão de sono e níveis de atividade, e comportamentos incomuns. Esses períodos distintos são chamados de episódios de humor. Os episódios de humor são drasticamente diferentes de modos e comportamentos típicos da pessoa. As mudanças extremas na energia, na atividade e no sono vão junto com os episódios do modo. A depressão, ela muito comumente aparece também no transtorno bipolar. A pessoa pode oscilar períodos de depressão com períodos de mania ou hipomania, mas a pessoa pode também ser diagnosticada com transtorno bipolar sem nunca ter tido um episódio depressivo. O que define o diagnóstico é o episódio de mania ou hipomania. Um dia tá bem, outro dia não tá, que oscila muito de humor, mas na verdade não é bem assim. Oscilações de humor nem sempre quer dizer transtorno bipolar. Para que uma pessoa tenha um diagnóstico de transtorno bipolar, ela precisa ter tido pelo menos um episódio que a gente chama de mania. E o que é um episódio de mania? Um episódio em que a pessoa sai completamente do seu estado normal de funcionamento, caracterizado por alguns sintomas, como a elevação do humor, desinibição, um aumento da energia, uma diminuição da necessidade de sono, não necessariamente a insônia, é um estado em que a pessoa precisa
de menos tempo de sono para se sentir descansada. Além disso, a pessoa pode ficar mais desinibida, se expor mais a riscos, e todo esse quadro tem que ser uma clara mudança do comportamento natural da pessoa e tem que durar pelo menos uma semana. Já uma pessoa com transtorno bipolar tipo 2, que é o mais brando, ela vai oscilar entre a hipomania e a depressão, e a hipomania, e aí ela pode chegar na depressão profunda, mas aí ela volta para a hipomania, ela volta a ficar normal. E é muito complicado quando a pessoa tem transtorno bipolar, porque como a hipomania não tem os sintomas tão graves assim, muitas vezes a pessoa se sente bem na hipomania. Então, o diagnóstico acaba nunca acontecendo, porque não parece que a pessoa está deprimida mesmo. Afinal, a depressão normal, a pessoa fica semanas, até meses, assim. E aí tem o transtorno bipolar tipo 1, em que a pessoa, ela chega à depressão, aí ela sobe, tem um pouco de hipomania, ela pode chegar à depressão profunda, e aí ela pode chegar também à mania. E cada um desses períodos pode durar dias só, ou semanas, ou pode durar meses, mas não dá para saber. Em geral, esse período de mania, em que a pessoa pode ter alucinações e tudo mais, dura de 1 a 2 semanas. Eu descobri a bipolaridade na adolescência. Para mim foi muito difícil, porque eu comecei a ficar muito estranha. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa muito caseira e eu às vezes sentia vontade de sumir de casa do nada, às vezes na madrugada. Uma vez eu saí de casa às 2 horas da manhã, deixei todo mundo preocupado. Eu sentia vontade de chorar sem motivos nenhum. Eu ficava irritada do nada, e depois eu já ficava triste logo depois. Era bem difícil mesmo, ainda mais aceitar toda aquela mudança dentro de mim. A família ficou um pouco assustada no começo, quando descobriu que eu tinha bipolaridade, mas como eles são muito amorosos, eles tentaram agir da melhor maneira possível para tentar me ajudar. Hoje a minha vida é eu levo uma vida normal. As pessoas que antes elas percebiam os sintomas da minha bipolaridade, elas não percebem mais, né? Elas me tratam como uma delas, e isso é excelente. Olha, é meio complicado, por causa que o que acontece? Quando a gente é bipolar, a gente uma hora tá triste, a pessoa, do nada, a gente fica triste, a pessoa acha que a gente é meio louco. E aí depois de 30 minutos a gente já fica eufórico, ou seja, irritadiço. Aí a pessoa fala alguma coisa e aí a gente responde meio bruto. Aí a pessoa fica chateada com a gente, não quer mais conversar, e aí é difícil essa integração social, né, de amizade. É bem difícil. Mas graças a Deus eu tenho amigos bem fiéis a mim, que gostam de mim do jeito que eu sou, que me aceitam. São poucos, mas eu tenho. A importância dos meus amigos é que eles alegram a minha vida. Ainda preciso do tratamento, porque a bipolaridade, na maioria dos casos, boa parte, que a gente sempre aprende, é que é pro resto da vida, né? Então a gente tem que continuar com o tratamento e não parar. Eu tenho que tomar os remédios, os medicamentos, e sempre às vezes fazer exames para saber se esses medicamentos estão na dosagem certa. Então, quando a gente aprende com o nosso doutor, todo médico que a gente vai, que a gente não pode estar em lugares escuros, por causa que a gente se sente muito deprimido. Então, por exemplo, o meu quarto ele é muito escuro. Então, o que eu faço? Eu vou para fora, respirar um ar. Ou, por exemplo, também no meu bairro tem muitas pracinhas, vou respirar também ar lá, que tem árvores, que tá tudo claro de dia, para eu me sentir bem. Eu tenho autoestima, hoje eu me sinto bem comigo mesma, porque agora eu consigo fazer as coisas bem, entendeu? Eu me sinto muito bem e eu consigo cuidar de mim, sozinha, aliás, sem a ajuda de ninguém, que isso é ótimo, autonomia, né?